Judges chapter 6. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Juízes capítulo 6, versículo 12. Judges chapter 6 verse 12. Glória a Deus. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos fazer a ceia no Caetano, em nome de Jesus. In a Amém? few months we will accomplish the Holy Communion in the City Hall. Amém. Vamos ganhar almas para Jesus, irmãos. Let's get souls for Amém. Jesus, amen. Amém. Glória a Deus, aleluia. Juízes 6, 12. Judges 6, 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor é contigo, homem valente. When the angel of the Lord appeared to Gideon, and he said, The Lord is with you, mighty warrior. Amém. Podeis assentar. Please Glória a be Deus. seated. Amém. Glória a Deus. Diáconos, por favor, não deixe as crianças subir e descer. Amém? Deacons, please take care of the children for them. Don't go up and down. Não Okay? pode subir e descer, Cannot go up and down. porque Okay? aqui no terceiro andar é uma casa de jogo, Because here in the third floor had been a gamble house. tá bom? Então não pode as crianças ficarem na escada. So the kids cannot stay, the children cannot stay in the, how do I say, the up and down Tá stairs. bom, irmãos? Vamos tomar cuidado. Sabe por quê, irmãos? Uma vez, Do you know why? There was a time lá em Maringá, na minha cidade, that in my city, Maringá, uma criança sumiu there da was salinha das crianças. one child that disappeared from the kids' room. A igreja chamou as crianças e So- as crianças foram para a salinha. The church and the persons in charge called the children and then they went for the kids' room. Depois de uma semana, After 1 week, acharam essa criança no meio do matagal, they found this child in the forest. lá em Maringá. There, surround the city. Foi uma tristeza para todos os cristãos. So it was a very great sadness for all Christians. E um dos pastores da região, So one of the pastors of that region, ele falava assim: se foi da minha igreja, hoje eu entrego meu ministério. so he was speaking, if this child was from my church, I will give up my ministry Se today. essa criança sumiu daqui, eu entrego meu ministério. If this child disappeared from our church, I will leave my ministry today. De tão desesperador que foi para nossa cidade. So how it was so desperate for our city. A nossa cidade passou por isso. So our city had this trouble. Então o irmão que cuida da criança lá embaixo tem a responsabilidade de cuidar dela. So our siblings that are taking care of the children there in the first floor has the responsibility to take care of these children. Você é responsável por uma criança amada de Deus. You have been in charge of one beloved child. Se o papai e a mamãe deixam a criança descer, If the parents give the license or the authorization for you to take your child until the first floor, é porque eles estão seguros lá embaixo. it is because they are believing that they are safe there in the first floor. Amém? Então, diáconos e irmãos que revezam na sala das crianças, cuide bem delas. So the deacons and our siblings that are shifting and taking care of the children that are in the first floor, please take care of them. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Because Satan came to kill, to destroy, Matar, roubar and destruir. rob, kill and destroy. Amém? Glória a Deus. Amen. Mas nosso Deus é forte. But our God is almighty. Jesus está voltando. Jesus is coming back. Jesus está voltando Jesus is coming back. e virá buscar a sua igreja. And He will pick up His church. Por isso, não deixe de pregar a palavra de Deus. Because of this, don't leave to preach out the word of God. Quantos de nós tivemos um feriado abençoado? How many of us we had a blessed
holidays. Mas aí fora existem pessoas completamente destruídas But e outside- precisando de Jesus. But outside there are persons that had their lives completely destroyed, needed of Jesus. Elas necessitam de Jesus. So they need Jesus. Não é só a família destruída. It is not only the family that have been destroyed. A família boazinha também precisa de Jesus. Also the good family needs Jesus. Não é só a família que briga. It is not only the family that had some discussions. É a boa família também precisa de Jesus. Also the good family also needs Jesus. Amém? Então não vamos evangelizar só quem está precisando. Not only evangelize the persons that we think that they need, Mas vamos evangelizar a todos. but let's evangelize everyone. A todos. Everyone. Porque Jesus é para todos. Because Jesus is for everyone. Amém? Amen. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus nos traz a história de Gideão. So the word of God speaks for us the history of Gideon. No capítulo 6, no versículo 1, acompanhe comigo. So in the chapter 6 and the verse 1, let's follow me. Diz que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. It says that the Israelites did evil in the eyes of the Lord. Israel pecou contra Deus. Israel sinned against God. E onde há declínio espiritual, So where we can find the spiritual decline, onde há apostasia, where we can see the apostasy, naturalmente há dificuldade. naturally we will see some difficulties. Quantos de nós, no momento que nós afastamos do Senhor, Many of us that we get out from the presence of God, nós passamos por humilhação e servidão. and then we can see humiliation and servitude, Nós sofremos. and we suffer. E Israel passou por isso. And then the Israelites, they were overpassing this moment. E o versículo 2 So in the verse 2, diz que esse inimigo era forte. was speaking that its enemy was strong. Esse inimigo não tinha como vencê-lo. This enemy, they didn't have how to overpass them. E diz que a servidão era tão amarga So it says that the servitude was so bitter, que os hebreus tiveram que abandonar as suas casas e viverem nas cavernas. so that the Hebrews had to left back their houses and then to live in the caves. Os midianitas destruíam a produção agrícola. So the Midianites, they were destroying the agriculture production. Era um ataque cruel. That was a crude attack. E alguns comentaristas dizem que eles faziam isso por diversão. So some commentary says that they were doing this against the Israelites for fun. Eles permitiam que eles trabalhassem, They were suassem a terra, given the suassem permission. na terra. They were given the permission for them to work in the fields. E quando os campos estavam maduros, pronto para cega, So when the fields were prepared for the reaping, lá vinham os midianitas e atacavam. so they were coming, the Midianites, and then they were attacking, Devastava, devastating, destruía os campos e levava os animais. destroying the fields and taking the animals with them. E aqui nós percebemos uma coisa. So here we can perceive something. Eles não ocupavam o território. So they were not occupying the territory. Eles não estavam estabelecidos ali no meio de Israel. So they were not established there among the Israelites. Mas eram ataques periódicos. But these were periodical attacks. Ele deixava um rastro de destruição. They were given some destruction in the places that they were running. Irmãos, a nossa vida também é dessa forma. So our lives also have been in the same way. De repente está tudo indo muito bem. Everything is going good. O inimigo não está acampado, não faz parte do nosso The território. enemy doesn't make a part of our territory. Mas ele arma ataques periódicos em nossa vida. But periodically the enemy attacks us. Ele vem com força e o So- seu trabalho cai por terra. So he comes with strength, and then all your work fall down in land. Tudo aquilo que você trabalhou e suou, So everything that you were preparing and working o for, inimigo vem
the enemy comes and then destroy them. Assim acontecia com o povo de Israel. That was what was happening with the Israelites. E aqui no versículo 5, So here in the verse 5, diz que ele subia com seus rebanhos, so they came up with their livestocks tendas, and then their tents, e vinha multidão. and then like swarms of locusts. Ele faz questão de enfatizar a quantidade. They were emphasizing the amount, how many persons. Diz que era uma multidão de midianitas aparecia no meio do arraial do It povo. was like a crowd of Midianites in the fields of the people of God. Inumeráveis camelos They could not count the camels. entrava na terra e destruía. They were entering in the ground and then destroying everything. Versículo 6 In the verse 6 says, diz que Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. so the Israelites became very weak by the action of the Midianites. Israel ficou debilitado So the Israel became very weak. e juntamente com a pobreza veio a fome. And together with the poverty came also the hunger. Com a fome veio a morte. With the hunger came the death. Mas eles clamaram ao Senhor naquele momento. But they were crying out to the Lord at that moment. E Deus ouviu o grito de desespero. So the Lord listened the cries of the spreading. E Deus respondeu através do profeta. So the Lord also answered throughout the prophet. Lá do verso 10, 9 e 10. In the verses 9 and 10. Deus responde através do profeta. So the Lord answered throughout the prophet. Ele diz assim: Eu sou o Senhor So am I the que Lord? te tirei do Egito. I am the Lord that took you out from Egypt. Eu tirei vocês da casa de servidão. And I took you out from the servanty. Arranquei vocês e expulsei os seus inimigos. So I took you out from that place and then I expelled all your enemies. E antes de você entrar na terra prometida, eu disse: não cultue os deuses dos amorreus. So before you to enter in this land, I said to you, don't worship another gods of Amorites. E o verso 10, parte B. So in the verse 10, part B, Mas não obedeceram a minha voz. but you didn't obey my voice. Nós temos aquele costume de dizer: So we have that habit to speak. tudo se fez novo, tudo está muito bem. So everything became new and everything is alright. Mas Deus quer tratar nossas feridas. But God would like to treat our, how can I say, hurts. Ele quer tratar assim como ele fez com os hebreus. He would like to treat as well as He did with the Hebrew people. Mas vocês não me obedeceram, eu te falei. Olha But o you Senhor. didn't obey. The Lord says, I spoke to you. Vocês não me obedeceram. You didn't obey. Primeiro Deus nos confronta, irmãos. The first, God confronts Nos us coloca frente a frente com o nosso pecado. and puts us before our sins. Ele aponta para nós. So He places us and then touch us and show us, display us what is going on. Para nos levar à consciência para que haja arrependimento. Havendo arrependimento, tem perdão. So for us to be unconscious, and then after we will repent of our sins, and then we repenting, we will have the forgiveness together. Depois de arrependido, After to be repentant, você recebe o perdão e esse pecado é apagado. so you receive the forgiveness of God, and then the sin can be Olha erased. como Deus trabalha. Can you see how our God is working for you? Ele não se lembra mais. He didn't remember. He doesn't remember about this anymore. Pois bem, o povo clama a Deus. So for this, the people of God is crying out. E Deus levanta um homem chamado Gideão. And then our Lord lifted up a man called Gideon. Eu quero compartilhar com você algumas características desse varão. So I would like to share with you some characteristics of this man called Gideon. Eu gosto muito de pregar para mulheres. I like to preach for women. Eu amo pregar para as irmãs. I like to preach for women. Mas hoje for eu vou sisters. falar para todos nós. But today I will speak for every one of us. Amém? Amen. O chamado de Gideão. Algumas características de quem é chamado para realizar algo no reino de Deus. So the calling of Gideon, some characteristics of someone that have been called to work in the kingdom of God. Não são todas, irmãos.
Not all Essas aqui siblings. não são todos, são apenas 3 características. And here we don't have all the characteristics of Gideon, but just some characteristics. Quer trabalhar para o Senhor? Do you want to work to the Lord? Você precisa de algumas coisas na sua vida. You need some tools or some characteristics in your life as well. Não tem como. Eu passo pelo processo, você também passa. I overpass for this process, and then you will overpass as well. Todos nós passamos por esse processo. Every one of us, we will overpass this process to serve the Lord. Primeira característica The first characteristic de quem é chamado para realizar algo na casa de Deus ou para o Senhor, para o reino. for someone, characteristic of someone that have been called to work and to do something inside of the kingdom of God. Primeiro é ser trabalhador. The first one is to be a worker. Verso 11. And the verse 11. Vamos começar pelo mais fácil. Let's begin from the easiest way. Tá muito alto o microfone aqui, irmãos? This microphone have been high, Tá bom? not so loud. Eu acho que o pastor fala tão alto. He speaks so loud. Right? O marido fala alto. The husband speaks so loud. Glória a Deus. Vai, por favor. Verso 11. Verse 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia a ao Abiesrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando o trigo no tanque de espremer uva, para escondê-lo dos midianitas. Primeira característica é ser trabalhador. The first characteristic is to be a worker. Olha, irmãos, o trabalho é algo assim muito edificante. So to be a worker, to work, it is something important. Eu estou 3 anos em casa. So I have been 3 years in my house. Eu não trabalho na fábrica. I don't work in factories. E eu tenho o costume de falar para os irmãos, não estou fazendo nada. And then I have the habit to speak for all my siblings. I am not doing anything. Eu não faço nada. Essa irmã Eva, a gente So I fica em speak that I casa. don't do anything. A gente acha que não faz nada, mas a gente faz. So we think when we are in our house, someone can think that we are not doing anything. Se And then we don't você think não as well. trabalha fora, você deve ser trabalhadora. So if you don't work on companies, you have to be a worker in the same way. E os irmãos que não querem trabalhar fora, os varões, vão arrumar um trabalho lá fora. So the man that wouldn't like to work, go outside and then find a Não work. pode ficar em casa, varão. Varão tem Cannot que stay at trabalhar, house, go out and work. né? Então, irmãos, então, a mulher que fica em casa, ela tem que ser trabalhadora. So the women that have been in house as well, they must be a worker. Primeiro trabalho que ela tem que fazer é orar. The first work that they have to do is to pray. Cuidar da vida espiritual da família. To take care of the spiritual life of the family. Cuidar de ler a Bíblia. To take care and then to read the Bible. A mulher não pode ficar só pensando em acordar à tarde. The women just Dormir cannot tarde. stay and thinking about to wake up very, how can I say, midday or very, to work, to sleep too much. Eu vou deixar a casa limpinha e tudo bem. And then Não. I will just leave the house clean and everything is okay. Olha, eu lavei a louça, eu lavei roupa. So I washed Eu the fiz dishes. comida para o meu marido. And then I washed the dressers and I did foods for my husband as well. Você tem que fazer sim. You have to Tem do. que fazer, não You have pode to do. não fazer. Não é o marido que tem que fazer tudo. It is not the husband that have to do everything. O pastor me ajuda e eu falo para ele, quando vem visita aqui, você senta. The pastor helps me. And then when come visit here, you sit down. Você senta que os irmãos pensam que ele que faz, não é, irmã Cecília? Because when the visitors come, sometimes the visitors think that the pastor do everything, so sit down. Você sempre não me ajuda, né, irmã? So don't help Não me. pode. Então,
A mulher tem que fazer o serviço de casa. So the women must make Mas ela tem homework. que ser trabalhadora. But she has Ela to tem be que a orar, tem worker. que ler a Bíblia. She needs to pray. She needs to read the Bible. Tem que orar com as crianças. Have to pray with the Ler a children. palavra de Deus para To eles. read the Word of God for the children. Ensinar o Senhor, ensinar, conhecer a Deus, as And to crianças. teach for the children how to walk in the way of the Lord. Tem que ser trabalhadora. They have to be a worker. E para Gideão, And for Gideon, as condições de trabalho dele não eram favoráveis. his conditions of work was not favorable. Era medo, era cobrança, era tensão, They were in fear. They were in tension. era desconfortável. Ele tinha que trabalhar baixado porque ele malhava o trigo no tanque de espremer uva. So he was taking the wet in the tank of the grapes, and it was not so favorable for him. Eu nunca vi Deus chamar um desocupado. So I never saw God to call a disoccupied person. Moisés Moses cuidava das ovelhas do sogro. was taking care of the cattle of his father-in-law. Davi pastoreava as ovelhas do pai. David was taking care of the sheep of the father. Saul foi chamado quando ele estava procurando a jumenta. So Saul was called when he was searching for the donkey. Josué serviu Moisés o tempo inteiro. Joshua was serving Moses all the time. Pedro, pescador. Mateus, cobrador de impostos. Peter was a fisherman. Matthew was a tax collector. Paulo, bom policial, perseguidor da igreja. Acho que ele era policial. Paul maybe should be a policeman because he was persecuting the Christians. Lucas, médico. And Luke was a doctor. E até Samuel, crianças. And then also Samuel, children. Samuel cuidava de Eli. Samuel was taking care of O Eli. adolescente, o pré-adolescente tem que ser trabalhador. The teenagers also must be workers. Para que Deus te chame. For them to God to call you. Samuel também trabalhava. Samuel also was working. Por isso, não reclame. Deus quer você trabalhando mesmo. Because of this work, because God would like to see you working. E como a minha tia sempre diz, trabalho só procura quem está trabalhando. And then always my aunt says, work just the persons that are working, searching for work. Amém. Esse é fácil. Todo mundo é trabalhador aqui. So it graças is a easy. Deus. Everyone here work. Segunda característica. The second characteristic. Para realizar algo no reino de To Deus, do accomplish something in the kingdom of God. é preciso ter uma experiência profunda com Deus. We need to have a deep experience with God. Verso 22. Verse 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor, Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. When Gideon realized that it was the angel of the Lord, he exclaimed, Ah, sovereign God, I have seen the angel of the Lord face to face. Experiência profunda de intimidade com Deus. Tem que ter uma experiência com Deus. Deep experience with God. We need this experience. E com essa experiência que ele teve, ele desenvolveu um diálogo com o anjo. So with this experience that he had, he developed a dialogue with the angel. E ele diz aqui no versículo 13, So he says here in the verse 13, Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Why everything is happening here, Lord? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Was not you that took out us from the Egypt? O Senhor, ó Senhor, onde estão tuas maravilhas? Oh Lord, where have been your wonders? Às vezes eu escuto pessoas falando, mas eu não vejo ela contando experiências com Deus. So sometimes I see these persons speaking, but I can't see that they have experiences with Eu God. fico preocupada. Nenhuma experiência com Deus. I have been worried about no one experience with God. Nós temos que desejar ter essa experiência. We have com to Deus. desire to have these experiences with God. Eu amo chegar perto do irmão. Irmã, essa semana foi uma bênção. So I love to stay surrounded of one sinner and then say, oh, this week was a very great bless. Essa semana foi tão atribulado, mas Deus falou comigo. So I had some great tribulations, but God was speaking with me. Essa sua experiência com Deus vai desenvolver a sua vida espiritual. This experience that you should have with God will develop your spiritual life.
Ele fala, ele ora, ele fala e Deus responde. And then we can speak and then speak with God, and then God can answer us. Ele clama e Deus opera. They can cry out and then God will answer the prayers. Irmãos, essa semana eu tive uma experiência. Eu contei ontem aqui no nosso congresso. So Friday I was speaking for our siblings the experience that I had with the Lord this week. Uma senhora foi lá em casa. There was a lady that went in our house. E ela disse assim: missionária, eu estou desesperada. So she said, missionaire, I am desperate. Eu estou desesperada. I am desperate. A senhora não sabe onde é que compra morfina. You don't know what is the place that I can buy morphine. Irmão, aquilo doeu meu coração. So that hurted my heart. Ela falou: já levei meu pai em todos os médicos da região, nos maiores hospitais, mas ninguém quer atendê-lo. So I carried my father for all the great hospitals of this region, and no one hospital would like to accept him to make the treatment. Eu preciso de morfina. I need morphine. Eu falei: não, meu Deus, eu não sei onde é que compra. I don't know what's the place that we can buy morphine. Mas eu creio num Deus que abre porta. But I believe in one God that can open the doors. Eu creio num Deus que abre porta onde não tem porta. I believe in one God that can open the doors where we cannot see those doors. Nós estamos num país que já... Alguém aqui já ouviu que não foi atendido num hospital? Did you hear someone that was not attended in one hospital here in Japan? Mas Satanás, ele quer destruir a família. But Satan would like to destroy Ele those quer families. perturbar a He família. would like to bring some disturbing E for these ele families. fecha a porta. And then he closed those doors. Aí vem o servo de Deus e fala: Satanás, sai! E ele sai. So comes one servant of God and then says, Satan, get out. And then he get out. No outro dia, 11 da manhã, ela me liga. So in another day, he called me from 11 a.m. Missioneira, eu vi um milagro. So, missionaire, I could see a miracle. É uma menina de outro país. She is from Meu pai another está country. sendo muito bem tratado. My father had been well treated. Você precisa ter experiência com Deus. You need to have experiences Se with não God. tem experiência com Deus, não desenvolve. If you don't have experiences with God, you don't develop your life. Toda hora Deus tem que falar: não desista, So- não desista, So não every desista. time the Lord had to speak to you, don't give up, don't give up. Porque toda hora está desistindo, está parando, Because every time we are giving up, está desviando. they are deviating. A hora que o Senhor parar de falar, In the time that the Lord stopped to speak to you, eu quero ver o que você vai fazer. I would like to see what should be your action. Pessoas que têm ouvido o Senhor dizer: eu sou contigo. It's different when we listen that the Lord speaks. I have been with you. Vai nessa sua força. Go in this strength. São capazes de contar o que Deus fez. These persons are able to speak what God are doing for them. Se você trabalha If you work ou quer trabalhar or na would obra like de to Deus work in the kingdom of God e nunca teve uma experiência profunda com Deus, busque. and never had an experience of God, search for this. Busque. Search for Porque Deus this. pode te dar. Because God can give you those Dessa maneira, experiences. aquele homem comum, So in that way, that common man, ele diz: eu sou mais pobre da região. I am the poorest of this region. Um homem comum estava sendo A transformado common man was being em transformed Gideão de Deus. in the Gideon of God. Devidamente preparado para a sua missão. Prepared for his mission. O anjo desapareceu, So the mas angel a disappeared. presença de Deus ficou ali naquele lugar. But the presence of God remained in that place. E haveria de se intensificar conforme a história ia desenrolando. So É assim. throughout of this history, we can see that the presence of God was still in that place. Essa experiência maravilhosa fica conosco, a glória nos envolve e Deus vai desenrolando. So when this presence of God remains with us, and then He keeps this presence in the atmosphere that we have been inserted in. Você não vai livrar os hebreus dos midianitas porque você não é Gideão. You will Mas not. você pode ser muito usado por Deus.
você não vai livrar os hebreus dos midianitas porque você não é Gideão. Yeah. Mas pode ser muito usado por Deus. You will not deliver the Hebrews from the Midianites because you are not Gideon, but you can be used in the God's Deus hands. pode te usar God can use you de maneiras diferentes, by different ways, mas Deus pode te usar. but God can help you. Terceira And e use you. última característica, And a the mais third and difícil. last characteristic, and then it is the most difficult. Verso 25 a 27. Verses 25 to 27. Terceira característica de quem é chamado para realizar algo no reino de Deus A third characteristic of someone that have been called to work and to do something in the kingdom of God. essa pessoa muitas vezes tem que enfrentar a oposição dentro de sua própria casa. Sometimes they have to confront the opposition inside of his own house. 25 a 27. 25 to 27. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: 25. toma o segundo novilho de teu pai e o de 7 anos e derruba o altar de Baal que é de teu pai e corta o poste de Acerá que está ao lado do altar. Depois disso edifica um altar ao Senhor teu Deus no cume desta 26. elevação de forma apropriada. Toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha do poste de Acerá que tiveres cortado. 27. Então Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia ordenado. Mas não fez de dia, e sim de noite, pois temia a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Essa talvez seja a experiência mais dolorida e mais difícil. Maybe it should be the most difficult and painful experience. Às vezes, quem você ama não crê no mesmo Deus que você crê. Sometimes the person that you love don't believe in the same God that you believe. Às vezes, quem mais você ama é quem menos acredita em você. Sometimes the person that you more love, it is the person that don't believe in you. E olha o que Deus pediu. Deus é especialista, né? So God is a specialist. Derruba o altar do teu pai. So drop down the altar of your father. Corta o poste ídolo, que era madeira, os bosques que So tinha ali. cut the pole E queima o holocausto com essa madeira. and then to burn the offerings with these woods. E levanta um altar bem onde estava Baal. So get out one altar for God in the same place that was the altar of Hashem. Era exatamente no lugar onde estava o ídolo. It was exactly in the same place that was the idol. Deus de misericórdia é algo difícil. Oh, God of mercy, it is something so difficult. Enfrentar a família não é fácil. To confront the family is not easy. Enfrentar a incredulidade da família não é fácil. To confront the incredulity of the family is not easy. Mas Gideão era um estrategista. But Gideon was a person that had Ele strategy. tinha tanto medo do seu pai que ele falou: eu vou de noite. He was so afraid about his father that he said, I will go at night. Eu vou à noite, I will go at night. derrubo o ídolo do meu pai, And I drop down the idol of my father. levanto um altar e fujo. And then I rise up the altar and then I run away. Quantos de nós aqui já passamos por isso? How many of us we had this experience Por before? medo de sermos rejeitados pela família, Fear to be rejected for our family. pelo esposo, pela esposa. Fear to be rejected from our husband or wife. A minha mãe, inúmeras vezes, não foi convidada para festas da minha família. So my mother many times was not invited to go for some parties of my family. Porque toda vez que eles iam, eles não comiam se não orassem. Because every time they were not eating before praying. Inúmeras vezes eles ficaram de fora, And many times they were outside of these ficaram parties. de lado. They were beside. E era tão difícil. And it was so painful.
que quando os meus pais perderam tudo, nós ganhamos uma caminhonete daquela da Toyota, da feira, So, sabe aquele de bico? When my father had Yeah. a crash in economy, in the family's economy, Meu- and then we received one pickup, one car. Né? Aquela de bico da feira, aquela difícil de pegar. So one that was used in the trade market. E o meu pai comprou uma bicicleta barra forte, So he also bought one bicycle. né? Azul, ela estava manchada, ele pintou de azul. So A it was very bicicleta. dirty, and then he painted with blue. E tava uma dificuldade tão grande que roubaram a caminhoneta, né? So Dani? that was so Do meu difficult a situation, and then they robbed the pickup, the car of my Já father. ganhou do meu tio, já deu pro crente, coitado. Não tem nem o que comer aquele So crente. my uncle gave for my father, and my father was a believer, and they were speaking, I gave for the believer, and then even the car that I gave, he was robbed. 5 filhos. 5 children. Meu pai foi fazer um serviço, o homem não pagou. So my father went to make a service for one man, and then the man didn't pay my A father. aposentadoria da minha avó comprava comida até que eles vieram para o Japão. So they were eating with the pension of my grandmother. Nunca passamos fome. We Nunca. never had lack of anything. Mas tivemos necessidades menores, que passar fome é terrível. Because we had some more small needs. Mas o Senhor não nos abandona, irmão. But our Lord never Não nos abandoned us. abandona. Never abandoned Porque eu us. me lembro que toda tarde, Because I todas, remember that every evening, uma irmãzinha gostava de orar com a minha mãe. E ela era de uma igreja lá. so there was a sister that would like to go for our house to pray with my E mother. ela comprava 15 pães à tarde, And- todas as tardes. And she was buying every evening 15 breads for E us. levava para minha mãe. And then was caring for my mother. E a dona da padaria sobrava pão doce, dava para minha mãe. So the owner of the penthouse, all the breads that was not sailing in the same day, they were given for my mother Mas o as well. Senhor não nos abandona. And then the Lord never Nunca abandoned perdemos us. culto por causa de comida. So we never left or to some service in the church Nunca- because we didn't have food in our house. Nunca perdemos uma festa porque não tinha presente. Não tem presente, não vou. So- Vou, aí que eu vou não tenho So- presente, estou com fome. Eu vou na festa do irmão. We never lost at some parties because I didn't have money to buy the gift. No, I don't have the money, but that's no problem. I am hungry. I would like to go for the party. I would like to go to eat. No problem. Don't gift. Não vou no casamento porque eu não tenho roupa. I don't go for the marriage, for the wedding, because I don't have dresses. Não, essa não é o importante no reino de Deus. It não. is not the most important in the kingdom of God. A família está te esperando lá. The você family tem is que ir. waiting for you there, and then you have to go. Então ela tem que falar, agora você paga o buffet, você não foi? So now, Né? A família estava esperando. Eu não vou porque eu não tenho roupa, não vou porque eu não tenho presente. so you can speak, I don't go because I don't have gift. I don't go because I don't have dresses. But the family is waiting for you. They paid everything for you to stay there. Nunca perdemos festa, culto, We never Nunca. lost at some services or parties. por causa de nossas necessidades, Because porque o of our Senhor needs. sempre supria. Because always Lord was supplying our needs. Então enfrentar a família, So irmão, to confront the family não é fácil. is not easy. Por fim, eles fizeram uma investigação no versículo 29. So at last they were making some investigation in the verse 29. E descobriram que foi Gideão. So they discovered that was Gideon. Aqui nós temos mais uma lição. So here we have another lesson. Você que é crente, irmão, You that have been a believer, você traz alívio para sua família. you bring relief for your family. Eles queiram ou não, They want or not. a família está te observando. The family have been observing you. Aonde o crente, o servo de Deus chega, Satanás tem que sair. So the place that the servant of God stay, Satan had to go out. E no versículo 30 diz que os homens da cidade So in the verse 30 says that the men of the city
disseram a Joá: traz para fora teu filho, porque foi ele que derrubou Baal. So they were speaking for Joahaz, bring out your son, because it was your son that destroyed the altar of Baal. Mas o pai disse: meu filho, tu não leva não. Oh, my son, you will not get off my son. Vocês agora, verso 31, vão lutar por Baal? Se Baal é Deus, ele que se defenda. So the 31, the father said, if Baal is God, leave Baal to defend himself. Ao mesmo tempo In the same time, que você tem que lutar para servir a Deus no meio de sua família. that you have to fight for your family and then to serve God inside of your family. Esta família está te observando Your family is observing e you. dizendo que alívio. So in speaking, what a relief. A alma deles sente. So the soul of them feel like O this. interior deles sente que é alívio. So they feel what a relief. A minha filha é crente, o meu filho é crente. So my daughter and then my son have been believers. O pai falou assim: derrubou o próprio altar do pai, ele derrubou. So he destroyed the altar of the father. Mas meu filho, vocês não pegam não. But my son you will not take out. Porque Because se Baal é Deus, ele mesmo se defende. if Baal is God, he will defend himself. Não deixe de servir ao Senhor por causa da família. Don't leave to serve the Lord by your family. Não deixa. Don't leave. A festa, a grande ceia diz assim: me casei, não posso ir. So the parable of the great feast says, I married and then I cannot go for your feast. Eu me casei, não posso comparecer na festa. And then I married, I cannot go for the feast. The parable says. A última assuntinho que eu quero dizer para vocês. The last topic that I would like to Lucas, speak with you, capítulo 15. Gospel of Luke chapter 15. Quinze, 20. 15:20. Olha aqui a importância da família, de você que é crente servir ao Senhor. How important is that you are a believer to serve the Lord. 15, 20. 14, 20, perdão. 14:20, excuse me. 14, 20. Ainda outro disse: casei, portanto não posso ir. Still another said, I just got married, so I can't come. Esse rapaz fez uma opção So this guy did an option. de não participar da festa do grande rei, So e esse don't- rei aqui é Deus. So don't participate the party of the great king, and here this great king is God. Os que mandaram, os que trabalhavam para esse rei são os apóstolos, os pregadores do The evangelho. persons that were working for this king, we can call like the preachers and then the apostles in our days. E os convidados somos nós. And then the guests have been us. E a terceira desculpa é: casei, não posso ir. So the third refusal have been, I got married and then I cannot go. Aquele rapaz So that boy deveria ser sábio e levar a sua família should be wise and then to take together with him his para family aquela grande festa. for that big feast. Mas ele não teve coragem. But he was not courageous about É that. certo que na lei o homem, ele ficava um tempo, ele não ia para a guerra, ele não podia assumir compromisso. So that for the men, the persons that they were married, by the law, they had to stand 1 year before to go to war or to have another compromise. Mas ele deveria ter entendido But he had to understand que a festa iria começar that the feast should begin. e a sua família deveria estar lá And dentro. then his family must to be together with him inside of that A party. sua casa deveria estar lá dentro. His house must to be inside of that party. Não deixe de servir ao Senhor por causa da sua família. Don't leave to serve the Lord by your family. Não deixe de vir à igreja por causa da sua Don't give família. up to come to the church by your family. Não deixe
de servir ao Senhor por medo da sua família. Don't leave back to serve the Lord by the fear of your family. Porque quem te sustenta é Deus. Because the person that can supply your needs has Quem been God. sustenta a sua vida é o Senhor. Who support your life have been the Lord. Não é o marido, não é a esposa, não são os filhos. It's not the husband or wife, not the sons, the children. Quem sustenta a sua vida é o Senhor. Who support your life is the Lord. Amém? Gideon enfrentou a sua família. was confronting his family. Venceu. He win it. E colocou And then place it. todo o povo de Israel All the Israelites para servir ao Senhor. to serve the Lord again. Amém? Leia a história de Gideão. So read the history of Gideon. Amém? E você vai ver, você vai se maravilhar com o fim da história. So you will be amazed about the end of this Amém? Vamos history. colocar de pé. Please stand up. Lord, E eu te peço que o Senhor and I request you possa levantar homens e mulheres de Deus neste lugar, to lift up men and women of God here in this place, com todas as características necessárias para fazer a tua obra. with all the characteristics that are necessary to make your work. Não só para fazer a tua obra, mas para sermos bons crentes. Not only to work to you, but principally to be good Christians. Salva a família inteira, ó Deus. Save all the whole family E of your faz servants. milagre no nosso meio. And make miracles among of Todo us. ataque periódico do adversário, All the periodical attack from the enemy. nós repreendemos agora em nome de We Jesus. reprehend now in the name of Todo Jesus. midianita que vem com seus camelos, suas tendas, vem em multidão All the Midianites that comes with their camels and tents in crowds. para atrapalhar o plantio do teu povo. And then to bring disturbing for the plantation of your people. Seja agora destruída em nome de Now Jesus. be destroyed in the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Que nós Jesus. possamos colher May we should reap todo o suor do nosso trabalho, ó all Deus. the enforcement of our works. E nos alegrarmos porque o Senhor é a nossa And força. then to rejoice because the Lord has been our Aqueles que têm strength. vergonha de Deus no meio de sua família, All of those that have been ashamed of God among His family. no meio da família ainda tem dificuldade de servir ao Senhor. Inside of the family still have some difficulty to serve the Lord. Dê coragem e força May you to give strength for them. para prevalecerem, For them to overpass. para que no dia da grande ceia, For in the day of the great supper, ele e toda a sua família they and their Participe. families should participate deste dia of maravilhoso. this wonderful day. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém.